Olá, tudo bem com você? Esse daqui é o resumo da lição da Escola Sabatina, na verdade, o comentário da lição da Escola Sabatina. Hoje eu estou num formato muito diferente no meio dessa semana aqui, correndo bastante, fazendo semana de oração em um colégio. A gente teve ali várias situações e por isso hoje eu não tenho nenhum amigo, nenhuma outra pessoa para dividir comigo, mas nós vamos aqui juntos a estudar a lição da Escola Sabatina, nos lembrando dos pontos que são mais importantes que você estudou aí durante a sua semana. Eu sei que você aprendeu bastante e essa lição da Escola Sabatina, ele tem esse princípio que é trazer para a gente o conhecimento. O título é Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica. E o meu chamado para você é para que a gente comece estudando a lição da Escola Sabatina. Não tem desculpa, você tem várias formas de conseguir a lição da Escola Sabatina. Uma delas é online, conseguindo pelo aplicativo. Outra delas é procurando algum lugar que venda, ou então que você consiga comprar a lição da Escola Sabatina de forma física. O importante é que a gente não falte de ter a lição da Escola Sabatina. Combinado? Vamos lá? Vamos estudar a lição? Para começar, a gente precisa fazer uma oração. Então, feche os olhos, baixa a cabeça e vamos falar com Jesus. Pai querido, bom Deus, muito obrigado porque nós aqui podemos começar esse estudo e podemos aprender mais sobre o Senhor. Fica ao nosso lado, nos guia, nos ensina mais uma vez, nos ajuda a compreender alguns pontos que foram colocados aqui para nosso crescimento como igreja, como pessoas. Cuida de nós, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, estudar a lição da Escola Sabatina? Eu vou dirigindo aqui e vou batendo um papo com você sobre o fundamento de Gênesis. É consenso em muitos campos acadêmicos que, principalmente, lógico, no campo acadêmico cristão, adventista, que nós precisamos, toda vez que vamos estudar a lição da escola, ou melhor, estudar uma Bíblia, nós precisamos sim abrir a palavra de Deus e começar compreendendo a partir do livro de Gênesis. Por isso, o texto para memorizar está ali em João no capítulo 1, no verso 25, vê se você consegue entender, tá? No dia seguinte, vendo que Jesus via em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lição da Escola Sabatina dessa semana, ela faz vários links mostrando pra gente de que vários temas bíblicos, na verdade a maioria dos temas bíblicos, principalmente aqueles contidos no Apocalipse e também Daniel, eles fazem um link com o início da profecia, ou melhor, com o início da Bíblia. Quando lá em Gênesis pela primeira vez aparece de alguma forma alguns dos textos. E isso é muito importante que a gente compreenda, afinal de contas, quando nós vamos estudar a Bíblia e acabamos nos esquecendo de estudar os primeiros textos da Bíblia, nós estamos pulando uma parte muito importante. Ao estudar a Bíblia, você e eu precisamos ou precisávamos pensar em nos dedicar principalmente em compreender quem é esse Deus e o porquê, como foi a criação, o estabelecimento, como ele se apresentou para a humanidade. Tudo isso, é lógico, é muito complexo se eu falar assim simplesmente, mas quando eu vou para a Bíblia eu aprendo muitas coisas importantes. Por exemplo, quando eu abro minha Bíblia, eu encontro lá Deus se apresentando como o Deus Todo-Poderoso que cuida de mim e de você, lá em Gênesis no capítulo 1. Porque a Bíblia fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é esse Deus? Obviamente não tenho ainda todas as revelações, mas ele vai se revelar durante o restante do livro. Assim como qualquer outro livro, se eu pego um livro, eu gosto de citar esse, porque esse é um livro muito comum, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ao estudar o livro do Machado de Assis, eu preciso estudar quem foi o tal do Machado de Assis. Porque sem que eu compreenda isso, é impossível que eu compreenda o porquê daquela escrita, como ele escreveu, quais são os detalhes de todas as características que eu preciso saber sobre o autor, para que então eu consiga compreender todos os detalhes daquele livro. Esse livro de Machado de Assis talvez não seja tão fácil assim, porque alguns de nós não leu e por aí vai. Mas eu estou falando sobre a Bíblia, um material que você como cristão, eu como cristão, deveríamos ter ele de cor na nossa mente, porque é muito importante que a gente compreenda o texto sagrado, o texto divino. E Deus nos faz o convite durante a lição da Escola Sabatina para a gente poder praticar, para a gente poder estudar esse texto que é tão importante. Vamos lá.
Na lição de domingo, quando eu abro a minha lição de domingo, eu aprendo aqui que um dos primeiros pontos que eu preciso trazer para estudar a lição, ou melhor, para estudar a Bíblia, e principalmente nos princípios proféticos, é entender a primeira vez que a Bíblia apresenta para mim alguns dos temas. E aí, essa disciplina é chamada pela lição da Escola Sabatina e por alguns estudiosos, teólogos, de o princípio da primeira menção. Por que o princípio da primeira menção? Quando eu compreendo o motivo pelo qual a primeira vez na Bíblia foi colocado aquele tema, eu posso compreender mais sobre o que se trata aquele tema. Nós vamos estudar aqui sobre a serpente, vamos estudar aqui sobre o amor, vamos estudar aqui sobre também o princípio do cordeiro, o porquê esses temas aparecem primeiro lá em Gênesis e depois eles são explanados durante o restante da Bíblia. Então, ao compreender esses pontos, eu e você podemos ter uma compreensão muito maior sobre o amor desse Deus Todo-Poderoso. Eu espero que você compreenda esses pontos que nós vamos conversando aqui, tá bom? O princípio da primeira menção, a lei da primeira menção, ela é muito importante, porque Deus estabelece verdades. Afinal de contas, diferente do que o mundo prega por aí, quando eu falo sobre o nosso relacionamento com Deus, na verdade sobre a nossa vida como completo, eu preciso dizer para você que existe uma verdade. O povo por aí tem uma mania de dizer que não existe mais verdade, que as verdades elas não existem mais e que existem somente pontos de vistas espalhados por esse mundo, quando na verdade a verdade mesmo é somente uma pessoa. Eu gosto de citar essa história aqui porque é uma brincadeira que eu fazia na minha época de faculdade. Eu estudava teologia. E ali, ao estudar teologia, eu tinha vários amigos, obviamente, e a gente estudava no internato lá do NASP. Lá, a gente sempre tinha um grupo de amigos que era mais ligado, né? E tinha um grupo que eu me sentava todos os almoços para almoçar junto com eles. E aí eu sempre mesmo, tinha uma conversa que era comum com um amigo lá. E ele sempre chegava na gente e dizia assim, tudo é relativo. E ele sempre vinha com essa história pra mim. O melhor é que ele é um filho de pastor, meu amigo, e depois a gente acabou perdendo contato, mas ele era meu amigo. E esse filho de pastor, ele sempre vinha dizendo isso. Tudo é relativo. E eu sempre retrucava ele com a mesma frase, perguntando pra ele, tem certeza? Porque se ele tivesse certeza que tudo é relativo, então as coisas deixaram de ser relativas, porque ele já tem certeza de uma coisa. Ao ele ter certeza de uma coisa, não existe mais a relatividade que ele estava defendendo antes. Ou seja, quando eu vou falar sobre a verdade ou a relatividade das coisas, eu preciso compreender como Deus criou as coisas. E Deus cria as coisas pensando na verdade. Afinal de contas, segundo a própria Bíblia, o Deus Todo-Poderoso é a própria verdade. Eu não estou falando sobre uma coisa fora dele. Exatamente como aquela expressão que a Bíblia diz que Deus é amor. Ele não tem amor. Ele não compreende o amor. Ele é o amor. É por isso que nós aqui precisamos começar partindo do pressuposto de que nós temos a verdade. Quando nós compreendemos que o Deus Todo-Poderoso é o Deus da verdade. E tudo que ele fala pra gente é verdade. E tudo que ele se revela pra gente é verdade. Por isso nós precisamos ir agora e entender alguns desses textos. A lição da Escola Sabatina citou aqui na pergunta número 1 os textos de Isaías no capítulo 40, Malaquias no capítulo 3 e outros textos também. Hebreus 13 também. E ali, falando exatamente sobre esse Deus ser a verdade. Eu vou citar um deles que está na minha tela, bem aqui embaixo, dizendo assim, ó, Malaquias 3:6, fala assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Essa daqui é uma das certezas que nós temos do Deus Todo-Poderoso ser o Deus da verdade, porque Ele é completamente verdadeiro, e ao Ele ser completamente verdadeiro, Ele não tem sombra de mudança, Ele não tem sombra de precisar se ajustar de acordo com a situação que está acontecendo, porque Deus é a verdade. Muito interessante isso, né? Por isso, quando a gente vê que Deus está estabelecendo a verdade e Ele não muda de ideia, nós então precisamos começar a compreender que tipo de verdades ou que coisas Ele então explicou para a gente através da Bíblia. Então vamos lá? Vamos aprender um pouquinho na lição de segunda-feira. O primeiro termo que a lição escolhe aqui para a gente poder entender um pouquinho é o termo do amor. E eu tô parado no farol aqui, vai ser mais fácil de falar com você. A primeira vez que aparece o termo amor na Bíblia está ali em Gênesis no capítulo 22, no verso 2. E aí,
é, o contexto dessa frase é exatamente naquele contexto onde Deus promete para Abraão um filho que daria para ele, ou Deus promete para Abraão, na verdade, muitas nações como sua descendência. E ao ter ali muitas nações como sua descendência, Deus então dá para Abraão um filho. Interessante essa conta, né? Porque é de um que Deus dá muitas nações. E ao Deus dar um para Abraão, Abraão agora, segundo Ellen White, começa a amar mais ao filho do que amar a Deus. E ali quando Deus aparece, ele fala assim, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te mostrar. A primeira vez que a palavra amor aparece, ela está colocada no contexto do ser humano. Mas, obviamente, é o chamado de Deus para que ele seja amado e não que o filho seja amado. Apesar do filho ser um presente de Deus, o chamado de Deus para que Abraão faça é para que ele ame a Deus. Percebe que o ponto principal aqui está no meio de um amor que se entrega, um amor que é entregue. Toda vez que Deus fala sobre amor na Bíblia, ele está falando sobre um amor sacrificial. Não somente um amor que sente coisas, que recebe coisas, ou então que doa coisas, como é a paixão que muita gente por aí confunde por amor. Eu estava falando essa semana no grupo de adolescentes, na escola que eu estou fazendo a semana de oração, e ali ao falar para eles sobre esse e muitos princípios, eu dizia para eles que o amor é muito confundido com a paixão. A paixão é aquele sentimento avassalador que muda o nosso rumo, que faz com que a gente vá para cá, para lá, que faça coisas que a gente não faria normalmente. O amor não. O amor é aquilo que nós fazemos pela outra pessoa. E presta atenção, o amor, na verdade, ele é principalmente um verbo, porque o amor precisa de uma ação. A ação de estar sempre à disposição daquela pessoa a quem se ama. Não no sentido deturpado e abusivo que muitas pessoas compreendem aí, como você tem que estar à minha disposição, mas o amor é aquele que pensa no que está fazendo, pensa na situação que ele está vivendo e pensa sempre o que vai ser o melhor para o outro, que é o objeto do amor. Percebe como é que Deus transforma isso? Ao invés de termos a paixão que nós sentimos, nós temos o amor que nós escolhemos. E quando aparece pela primeira vez na Bíblia a expressão amor, a primeira menção que aparece é sobre um amor de sacrifício. O amor de alguém que entrega a vida a serviço ou para que a gente compreenda a salvação. Essa palavra que ela está exatamente no princípio, ou melhor, no conceito de compreendermos o que é a salvação. Nós aqui precisamos compreender o que é a salvação, porque a salvação de Jesus, ela não veio por nenhum tipo de trabalho meu ou seu, ela não vem por nada que nós aqui possamos fazer, mas ela vem pelo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o amor, é assim que ele demonstra o amor por nós, e é por isso que Deus revela o tipo de amor dele por nós, fazendo por nós um sacrifício, entregando a própria vida a serviço de nós. É engraçado, né? Porque a gente lê lá os textos do apóstolo Paulo falando que a mulher precisa ser submissa e o homem precisa amar. E a gente esquece que o amor de Deus é a entrega da vida. Aí eu pego a frase de um dos pastores que uma vez eu auxiliei e ele dizia assim, que tipo de mulher não vai querer um amor de alguém que entrega a própria vida em favor dela? Percebe? Então, quando eu entrego a minha vida, é lógico que minha esposa, é lógico que a mulher em quem eu estou dedicando todo o amor, dedicado pela Bíblia, ela vai querer me amar. Não porque ela é obrigada a isso, mas porque é natural. Uma vez que você recebe um presente de uma entrega, você naturalmente fica disponível para fazer, para fazer a sua entrega de volta àquela pessoa que uma vez se entregou por você. É isso que acontece com a gente na cruz do Calvário, quando Jesus, chegando num lugar de buracos aqui, quando Jesus entrega-se por nós, ele está dizendo pra gente, agora é a sua vez, se entregue por mim. Percebe? Deus se entrega por nós e agora ele nos convida a nos entregarmos por ele. Vamos lá, lição da Escola Sabatina de terça-feira. A primeira vez que está ali a expressão o cordeiro.
E aqui vem a pergunta principal, né? Quando Deus manda Abraão levar o seu filho para cima do Monte Moriá e ali ele deve oferecer o filho em sacrifício. Aquela situação, obviamente, não foi nada fácil. Abraão com certeza ficou com o coração abatido, preocupado e durante todos os dias, segundo eu entendo ali pelo relato, ele não fala com o filho. Ele não fica ali conversando, dando papo, porque o filho teria oportunidade de perguntar algumas coisas. Mas você sabe como jovens são. Estou usando aqui um pouco do meu preconceito também, e é importante que a gente faça isso. Você sabe como é que os jovens são? Eles são ávidos, eles são espertos, e eles perguntam coisas que a gente, às vezes, não quer responder. É por isso que Abraão tem que ouvir a seguinte pergunta do filho dele, Isaac. Pai, a gente está indo fazer um sacrifício, não é? Então, cadê o sacrifício? O que é que nós vamos sacrificar? Onde é que está o cordeiro? E Abraão responde dizendo para ele: é você que eu vou sacrificar. Ou melhor, ele responde assim, na verdade: Deus proverá. Aqui vem o segundo ponto sobre o que é o amor de Deus, porque quando eu compreendo qual é o amor de Deus por nós, eu preciso compreender que em todos os momentos da história da humanidade, quando Deus se coloca a nos salvar, Ele está sempre se colocando para oferecer o sacrifício. Não tem nada que eu e você possamos fazer para sermos o sacrifício ou para oferecermos Ele, porque quem entrega o sacrifício é o próprio Deus. Entende aqui que legal? Então vamos lá, a primeira vez que aparece a palavra cordeiro, ela está colocada ali, pelo menos no Novo Testamento, né? Ela está colocada ali em João, no capítulo 1, nos versos 29 a 34, quando Jesus está chegando para ser batizado. E ao chegar para ser batizado, é, o apóstolo não, né? João o Batista olha para Jesus vindo ao longe ainda e exclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe que ele não está falando sobre um cordeiro de verdade, mas ele aponta para Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira vez que aparece a expressão cordeiro no livro de Gênesis é quando o cordeiro precisa ser sacrificado no lugar do filho. E agora, lembre-se, né? Deus provém ele dá aquele cordeiro que estava ali amarrado ou pelo menos preso pelos seus chifres em um arbusto próximo de onde aconteceria o sacrifício de Isaac. E não acontece o sacrifício de Isaac. O sacrifício que acontece ali é o sacrifício do cordeiro. O segundo lugar, eu estava falando para você, no Novo Testamento, é quando João o Batista aponta para Jesus e fala assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito interessante, né? Quando a gente compreende que essas coisas estão ligadas. Da mesma forma como o filho precisava morrer, porque Deus solicitou que Abraão matasse o próprio filho, Isaac, nós também entendemos que o próprio Jesus oferece o substituto, oferece o cordeiro que seria morto no lugar do filho. Da mesma forma, Jesus também se oferece para ser o nosso substituto. É Ele quem vem, é Ele quem morre no nosso lugar. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o próprio Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. É por isso que a primeira menção é muito importante para a gente compreender. Obviamente, nem toda teologia está na primeira menção, mas é muito importante que a gente abra a mente para compreender um pouquinho sobre a primeira menção que aparece esse texto aqui. Vamos falar sobre a lição de quarta-feira. Na lição de quarta-feira a gente estudou sobre lidando com a morte. E nesse tema, algumas pessoas acabam se confundindo, né? A lição puxa esse assunto e eu achei bem interessante, porque ela fala assim: algumas pessoas dizem que a morte faz parte da vida. E não, isso é um engano do próprio diabo. A morte não faz parte da vida. A morte é exatamente o contrário da vida. É por causa da morte que nós somos aniquilados, que nós acabamos perdendo o contato com Deus. E aí, eu coloco aqui para que você compreenda um pouquinho mais: a morte não existiria se nós não tivéssemos o pecado. Por isso é muito importante que você compreenda que a morte não faz parte da vida. A morte veio porque a vida foi quebrada por Adão e Eva. Como? Quando Deus dá a Adão e Eva a permissão de poderem escolher entre o bem e o mal, e a escolha de Eva, primeiro pegando a fruta e depois de Adão comendo aquela fruta porque Eva ofereceu, ela mostra pra gente
que o ser humano não estava ligado no plano da salvação. Parecia que eles não queriam estar ligados a Deus, apesar de eles somente conhecerem ao Deus Todo-Poderoso e as coisas que Deus tinha entregue para eles. Mas a primeira vez que aparece o termo morte ou a forma da morte como nós conhecemos é exatamente depois que eles são expulsos de dentro do Jardim do Éden, quando Caim e Abel se envolvem em uma briga, porque um tinha a adoração correta e o outro não tinha a adoração correta. E o irmão que não tinha a adoração correta, o injusto, é ele quem vem e é ele quem mata o justo. De novo, olha só, o justo, no caso da salvação, também é morto. E o injusto, ele não é morto. Ou seja, o mesmo princípio da primeira vez que aparece é o que acontece aqui de novo, porque Jesus usa isso para nos ensinar. Às vezes nós não prestamos atenção nos textos bíblicos, mas eles estão carregados de conhecimento, nos ensinando. O que Deus nos ensina aqui é que o justo é quem morre, porque Jesus é justo. O justo é aquele que entrega a vida em favor dos injustos. Jesus se entrega por mim e por você. E é por isso que eu e você podemos ter a oportunidade da salvação. Nós aqui precisamos entender que a salvação ela vem de Cristo Jesus e nós precisamos entregar a vida a serviço ou nas mãos dele. O nosso chamado é para entregarmos a vida nas mãos dele, porque a primeira vez que morte e vida é colocado na Bíblia também está nesse contexto de justo versus injusto. Lógico que a morte de Caim, ela não está correta e é por isso que a gente precisa compreender que, da mesma forma, a morte do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, não está correta. Dessa mesma forma, Deus então cria para a gente mais um trecho da teologia para a gente poder ter mais uma ferramenta para compreender então o escrito da profecia. Eu cheguei. E eu queria parar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto para a gente continuar a nossa lição da Escola Sabatina, tá bom? Já entendemos até agora um pouquinho como que a Bíblia fala sobre o amor e o porquê que o amor é tão importante no meio da profecia bíblica. Já entendemos aqui sobre quem é o Cordeiro, quem é o substituto e por que Deus se coloca como nosso substituto. E por último, nós acabamos de falar sobre a morte. Nos próximos momentos aqui, eu queria já te falar sobre o porquê a serpente aparece. E aqui, abrindo muito claramente para você, Deus lida para a gente com a informação de uma forma que nós precisamos compreender. Afinal de contas, o sonho dele é que o conhecimento seja muito claro na nossa mente. Porque o próprio Jesus falou, né? E conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é muito importante. Não esqueça de entregar sua vida a Jesus e de continuar no caminho dele. Vamos lá, eu preciso dar uma paradinha aqui, mas eu vou retomar o trecho e aí nós vamos continuar com a nossa lição da Escola Sabatina, combinado? Estou de volta no carro, vamos falar mais um pouquinho. A gente parou na quarta-feira falando sobre como Deus lidou com a morte. E Deus deixa muito claro, a morte é o oposto da vida. Não dá para você entender pela compreensão bíblica, teológica, de que Deus ame a morte, mas que na verdade a morte é o oposto da vida. E foi por isso que Jesus veio, para nos ajudar com relação a esse ponto que nós não podemos resolver. A morte é realmente para a gente um problema gigantesco para o ser humano e por isso Jesus, o próprio Jesus, vem para resolver esse problema com a gente. Vamos lá? Lição de quinta-feira já? Na lição de quinta-feira, a gente se lembra um pouquinho sobre o tema da serpente. E aqui eu preciso falar para você que o tema da adoração é um dos temas mais importantes do Apocalipse e é sobre isso que a lição da Escola Sabatina trata. Porque, literalmente, o tema da adoração é o tema mais importante do Apocalipse. Adoração a que Deus nós vamos adorar, né? Afinal de contas, o chamado do Apocalipse nas mensagens angélicas, ou então quando Deus se apresenta, no momento quando aparecem as bestas e todos os outros momentos. O tema principal de tudo isso é sobre a adoração. Porque a adoração é muito cara para o Senhor, ela é muito importante para o Senhor. E é por isso que nós aqui precisamos compreender como é que Deus lida com a adoração. Por isso, o tema que vai aparecer agora na lição de quinta-feira é sobre a serpente. Afinal de contas, a serpente é aquela que vem para usurpar,
que vem para roubar a adoração. Serpente, desde o Apocalipse, ou melhor, desde o Gênesis, é o símbolo do próprio diabo. E significa para a gente, quando a Bíblia fala sobre a serpente, significa que o inimigo ele vem para tirar o lugar de Deus. Você sabe a descrição sobre quem é o inimigo? É aquele que queria ser semelhante ao Altíssimo, aquele que queria ser como Deus. Só que, obviamente, nenhum ser criado pode ser como Deus. Eu posso fazer o link aqui entre dois capítulos, né, dois versos específicos, Gênesis 3, dos versos 1 a 5, e Apocalipse 12, dos versos 1 a 19, que falam exatamente sobre a serpente. E quando a gente copia esse tema, a gente precisa entender também outros temas que são muito comuns entre o Gênesis e o Apocalipse. Por exemplo, quando a serpente está envolvida na briga, é quando a mulher, Eva, ela comete o pecado, ou seja, ela deixa de adorar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, e agora ela adora a serpente, porque ela aceitou não ser mais o Senhor. Da mesma forma acontece com a gente quando a gente vai para o livro do Apocalipse. E agora o engano não acontece mais só com uma mulher, mas acontece com um grupo específico que é representado pela mulher. A mulher, que ela pode ser uma mulher pura, santa, como a descrita no livro do Apocalipse, aquela que está com o sol embaixo dos pés, ou melhor, está com a lua debaixo dos pés, vestida de sol. Eu acho que é essa, me deu um branco aqui, mas eu acho que é essa a imagem. Mas ela é uma mulher pura, essa é a igreja verdadeira, a igreja que adora o Senhor. Mas também tem uma outra igreja, e essa é comparada com uma meretriz, com uma prostituta. E por que com uma prostituta? Porque na época bíblica, as prostitutas, elas eram aquelas que viviam dentro dos templos. E elas viviam para adorar outros deuses. O sistema de adoração a vários outros deuses era com prostitutos e prostitutas sexuais, né? Obviamente, ou cultuais. Ou seja, os homens e as mulheres iam até aquele lugar e para adorar ao deus deles, imagina lá qualquer deus, por exemplo, o deus Baal, Astarote e por aí vai, todos eles iam até aquele lugar e faziam sexo com esses prostitutos e prostitutas cultuais que estavam lá. Por quê? Porque essa era uma forma de demonstrar que eles pertenciam àquele deus, não ao Deus verdadeiro. E aqui vem o chamado de Jesus, porque quando ele aparece no livro do Apocalipse, ou quando ele aparece no livro de Gênesis, ele diz assim: você não deve se misturar. Por isso, eu, o remanescente, vou pisar a cabeça da serpente. Olha só que legal, como os símbolos vão se combinando e Deus fala exatamente sobre a mesma coisa usando símbolos parecidos, ou pelo menos são ali os símbolos importantes. Deus tem um plano para a gente. É por isso que é muito importante que a gente compreenda e estejamos armados com o conteúdo bíblico para a gente compreender o que é que Deus está falando para a gente. Preciso encerrar esse nosso momento e eu vou dar uma paradinha aqui. Eu estou no meio de um bairro, sei lá onde eu estou, mas eu vou dar uma paradinha aqui para ler para vocês 2 ou 3 trechos da lição da Escola Sabatina entre quinta e sexta-feira, tá bom? No finalzinho da lição de sexta-feira, a lição traz assim, o penúltimo parágrafo fala exatamente isso, né? Felizmente, a natureza do grande conflito não muda e as escrituras proféticas nos trazem todas as informações necessárias e é por isso que nós podemos compreender o mundo e reconhecer as armadilhas espirituais. Deus sempre será quem Ele é. E isso também é verdade em relação ao inimigo, porque Satanás usa 1000 disfarces, formas diferentes para tentar nos enganar. Mas mesmo com milênios da história do pecado, juntamente com o cenário profético descrito do Apocalipse, nós nunca jamais podemos esquecer que Deus nunca se desviou para usar estratégias para nos salvar daquilo que nós podemos ser salvos. E o inimigo, ele continua usando as mesmas estratégias, fazendo o que é errado da forma como ele fazia lá no Éden. Mas Deus nos prometeu sabedoria e discernimento. E também, armados com a certeza das Escrituras, nós não precisamos cair nas ciladas do inimigo. Isso é muito legal quando eu compreendo esse ponto principal. Vou ler o último parágrafo da lição de quinta-feira, tá bom? Também fala assim, ó. A cultura e os padrões sociais mudam. As coisas antes aceitáveis se tornam agora inaceitáveis e vice-versa, né? O que não era aceitável agora se torna aceitável. Considerando que as questões centrais e os participantes do grande conflito não mudam, como é que nós podemos então avaliar o nosso cenário atual? Será que o inimigo mudou?
Ou será que ele permanece o mesmo, enganador, maldoso, ruim, que também tenta nos levar sempre para a entrega a ele somente? Nós entendemos que o inimigo ele sempre continua da mesma forma, tentando a adoração para ele. Vou para sexta-feira agora para poder falar um pouquinho com você sobre esse estudo adicional. Tem muitas religiões que lidam com a Bíblia ou com a ideia de sem se preocupar com a história, de não se preocupar com o que aconteceu. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender a história como ela aconteceu. E como é que a história aconteceu? Cada um dos eventos históricos, eles mostram pra gente por meio da profecia, primeiro quando Deus aponta as coisas, mas também cada um dos eventos históricos descritos na Bíblia, ou então que aconteceram no período bíblico, eles estão ali para mostrar para a gente que o grande conflito continua o mesmo e a salvação vem da mesma forma. Deixa eu voltar aqui falando do meu comentário. Nós nunca podemos esquecer que Deus é imutável. Lembra aquilo como nós começamos? Ele não muda. Por isso, os mesmos exemplos usados antigamente, as mesmas imagens usadas antigamente, elas podem também ser usadas agora. E é por isso que o chamado de Deus para a sua vida é para que a gente se ajuste de acordo com o sonho dele, para que vivamos eternamente no caminho do Senhor. Aceita o chamado de Cristo, aceita Jesus na sua vida, entrega a sua vida nas mãos de Jesus e vamos continuar estudando a lição da escola sabatina, porque é muito importante a gente entender desde o Gênesis até o Apocalipse, para que a gente tenha uma compreensão clara das profecias. Além disso, que a gente compreenda então o que Deus fez por cada um de nós. Deus sonha com a sua vida sendo entregue a Ele. E é por isso que Deus usa aqui o texto de Ellen White, lá no Grande Conflito, na página 560. Encontrei, está aqui na lição de segunda-feira, dizendo assim, ó. Desde o menor átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Aceita o amor de Jesus na sua vida? Entrega seu coração nas mãos dele e vamos aprender cada vez mais, a partir da lição da Escola Sabatina, que esse Deus de amor sempre dá pra gente ferramentas, formas de compreender o conteúdo bíblico para que a sua vida também seja entregue nas mãos dele. Vamos orar? Vamos entregar nossa vida nas mãos dele? Deus querido, muito obrigado porque nós pudemos ter aqui um momento de lição da Escola Sabatina, onde nós falamos sobre o Senhor, onde nós ouvimos sobre o Senhor, onde nós aprendemos sobre conceitos tão importantes que vão guiar a partir de agora a nossa vida. Cuida da gente, nos abençoa para que nós possamos sempre adorar somente ao Senhor e que em cada dia mais nós possamos aprender sobre coisas mais importantes. Abençoa a cada estudante, a cada mulher ou homem que está agora estudando essa lição da Escola Sabatina e ajuda para que a sua vontade sempre seja feita. Cuida de nós, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um grande abraço. Fica com ele. Até semana que vem com a lição da Escola Sabatina, tá bom? Tchau, tchau.